Fala, torcedor tricolor! Bem-vindos ao canal FC Tricolor News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo do nosso time da fé. Antes, já se inscreva e deixe o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a primeira notícia. Torcedor são paulino? Parece que o que a gente tanto pediu, tanto gritou, tanto cobrou, tá se tornando realidade. O São Paulo finalmente resolveu olhar com carinho para essa camisa 9 que vinha fazendo falta. E olha, o nome da vez é Juan Dinenno, argentino, centroavante raiz, aquele cara que vive da bola na rede. E segundo as últimas informações, o acerto tá encaminhado. Sim, encaminhado. O homem pode desembarcar no Morumbi já nos próximos dias. Não dá para esconder a empolgação. Quem acompanhou esse time nos últimos meses viu o quanto a gente sofreu com finalizações erradas, com atacantes que giravam bem, corriam, mas não botavam a bola lá dentro. A torcida já estava perdendo a paciência, e com razão. A bola chegava na área e nada! Faltava o matador, faltava o cara que empurra a bola pro gol. Faltava o Dinenno. Juan Dinenno tem 30 anos. Não é mais promessa, não é aposta. É realidade. É o tipo de jogador que o São Paulo precisa agora. Já rodou, já viveu o futebol latino, já enfrentou o zagueiro cascudo. Vem do Cruzeiro, onde, sejamos sinceros, não teve sequência ideal, mas mostrou lampejos daquele matador que o São Paulo precisa resgatar em campo. E agora, com a chance de vestir essa camisa pesada, ele pode se reencontrar. O torcedor são paulino é exigente? Tem que ser mesmo. A gente já viu França, Dodô, Aloísio Chulapa, Luiz Fabiano, Caleri. Não dá pra aceitar menos do que isso, mas Dinenno tem perfil alto, bom no jogo aéreo, finalizador frio e o mais importante, tem sangue argentino. Aquela gana, aquela vontade de vencer, aquele grito preso na garganta que explode no gol. É isso que a gente quer ver. A negociação, pelo que apuraram os jornalistas mais próximos do clube, está praticamente fechada. Dinenno viria por empréstimo até o fim do ano. Um acordo que agrada as duas partes. O São Paulo não se compromete de forma definitiva. E o jogador ganha a vitrine de um gigante como o Tricolor para mostrar serviço. Se arrebentar, pode até ser comprado depois. Se não render, fim do ciclo. Mas a expectativa é alta. E tem mais. A diretoria tá mostrando que aprendeu com os erros. Não dá mais para esperar milagre de moleque da base que ainda tá se formando. Tem que mesclar. E se o Caleri ainda tá no estaleiro ou voltando aos poucos, o time não pode ficar refém disso. Tem que ter alternativa. E Dinenno pode ser essa alternativa real, concreta, imediata. Chegar, treinar, jogar e decidir. Vamos combinar uma coisa? A torcida precisa abraçar, precisa apoiar. Não é o momento de desconfiança. Não é hora de olhar torto porque veio do Cruzeiro. O futebol é dinâmico. Quem estava mal num clube pode virar herói em outro. E o São Paulo tem essa magia. Já transformou o jogador desacreditado em ídolo. E pode acontecer de novo. A gente lembra bem do que foi o Morumbi nos últimos meses. Jogos tensos, falta de gols, pressão. Mas imagina agora com um cara novo, com faro de gol, com vontade de fazer história. Imagina o Morumbi explodindo com um gol de Dinenno no clássico. É disso que a gente vive? É isso que alimenta a nossa paixão. O elenco precisa de nomes assim. Jogadores que tenham características diferentes. Luciano se movimenta bem, mas não é 9 raiz. Caleri é o titular ideal, mas precisa de sombra. E sombra boa, sombra que ameaça. Não dá pra ter só um atacante confiável. Tem que ter 2, 3. E a chegada de Dinenno pode ser o início de uma nova fase. O técnico também vai ter mais opções táticas. Dá pra jogar com 2 atacantes, dá pra usar ele no segundo tempo, dá pra botar pressão no adversário com bolas alçadas. O repertório aumenta. E o São Paulo precisa disso se quiser brigar por algo grande esse ano. Precisa de elenco, precisa de profundidade. A verdade é que a gente cansou de ser coadjuvante, cansou de ver outros clubes com elenco mais encorpado. Chegou a hora do São Paulo pensar grande, e pensar grande passa por reforçar onde precisa. E precisava de um 9. Não adianta investir em meia, em lateral, em zagueiro se a bola não entra no gol. Agora a coisa muda? Claro que vai ter pressão. Vai ter cobrança, a camisa pesa, mas também vai ter apoio, vai ter incentivo, porque quando o torcedor sente que o clube está se mexendo, que está tentando, ele vai junto.
a arquibancada canta mais alto, o clima muda, o adversário sente. É esse São Paulo que a gente quer. Dineno não é estrela internacional, não é capa de revista, mas é o tipo de reforço que pode dar certo. E muito certo. É trabalhador, é sério, tem números interessantes. E, principalmente, tem tudo para se encaixar nesse time que já tá ganhando corpo, que tá criando identidade, que tá se ajeitando. A comissão técnica sabe disso, o scout sabe disso, e a diretoria finalmente tá ouvindo a torcida. Quando o grito das arquibancadas chega na sala da presidência, é porque o povo não aguenta mais? E agora, finalmente, a movimentação tá acontecendo? A gente vai precisar ter paciência também. Dineno vai precisar de ritmo, de entrosamento. Não é chegar hoje e decidir amanhã. Mas com treino, com sequência, com confiança, ele pode virar um novo nome a ser gritado no Morumbi. E a gente vai estar lá para isso. Essa negociação mostra uma virada de chave. O São Paulo está pensando em futebol de verdade. Pensando em resultado. E para ter resultado precisa de jogador decisivo. Dineno pode ser isso. Não é certeza, mas é uma aposta muito mais segura do que o improviso. A camisa 9 é sagrada. A história do clube mostra isso. Não pode ser qualquer um. E se for mesmo o Dineno o escolhido, que ele entenda o tamanho do desafio. Que ele saiba que aqui a cobrança vem junto com a paixão. Que ele tenha noção de que cada gol vai ser como um grito de libertação para essa torcida tão sofrida. E tem mais. Se ele fizer gol em clássico, meu amigo, aí já era. A torcida abraça, defende, idolatra, porque o torcedor do São Paulo é intenso. Quando ama, ama de verdade. E quando pega ranço também não tem volta. Mas com raça, com entrega, tudo pode mudar. Agora é aguardar os exames, o anúncio oficial e já começar a contagem regressiva para ver esse cara em campo. E a expectativa é gigante, porque não é só o nome. É a função, é a posição que a gente mais sentiu falta. É a peça que faltava. Se der certo, essa contratação pode ser lembrada como um divisor de águas. Como aquele momento em que o São Paulo começou a pensar em ser protagonista de novo. E é isso que todo mundo quer. Ver o tricolor brigando é em cima, ganhando o clássico, chegando longe em tudo. A diretoria ainda tem outras frentes abertas, mas essa já é uma das mais importantes. Um atacante de ofício, que viva da bola na rede, que saiba lidar com a pressão, que encare esse desafio como uma missão. E parece que o Dineno tá pronto para isso. O que a gente quer agora? Anúncio oficial, foto com a camisa, entrevista dizendo que vai honrar o manto. E depois? Treino, treino e mais treino. Porque a torcida vai cobrar, vai olhar cada movimento, vai esperar o gol. E quando ele vier, vai ser festa, seja bem-vindo. Dineno, o Morumbi vai ser sua casa, a camisa 9 tá aí esperando. E a gente tá louco pra te ver balançando a rede. E que comece essa nova fase, com mais força, com mais presença diária, com mais gols. Porque o São Paulo precisa disso e a torcida merece. Vamos pra cima. É hora de virar a chave. É hora de acreditar. É hora de gritar. O 9 chegou! Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você está preparado para uma notícia que pode mudar para sempre os rumos do nosso tricolor paulista? Torcedor são paulino, segure firme na cadeira, porque o que está circulando nos bastidores do futebol pode ser o estopim de uma verdadeira revolução no Morumbi. O nome dele é Jorge Paulo Lemann. Sim, ele mesmo, o bilionário dono da Ambev, um dos empresários mais ricos e influentes do planeta. E os rumores apontam que ele está de olho no São Paulo Futebol Clube como sua porta de entrada definitiva no universo do futebol brasileiro. E não estamos falando de um patrocínio qualquer, mas sim de um investimento pesado, que pode tornar o São Paulo o clube mais poderoso financeiramente da América do Sul. Fontes próximas à cúpula do clube e do mercado financeiro revelaram, nos últimos dias, que Lemann tem feito consultas discretas sobre o funcionamento da gestão tricolor, principalmente após a criação da Liga Forte União e os debates sobre a transformação dos clubes em SAFs. Para quem não sabe, Jorge Paulo Lemann é sócio de marcas como a Budweiser, Brahma, Skol,
Heinz e Burger King, além de ter influência direta na Anheuser-Busch InBev, dona da Ambev, e no conglomerado 3G Capital, um dos mais poderosos do mundo. O burburinho começou quando um grupo de empresários ligados a Lehman foi visto em reuniões com representantes do São Paulo, discutindo temas que vão desde naming rights da nova modernização do Morumbi até parcerias em categorias de base e internacionalização da marca São Paulo FC. A aproximação está sendo tratada com extremo sigilo, mas nos corredores do Morumbi, o clima já é de entusiasmo e expectativa. Afinal, estamos falando de um investidor que não entra em projetos pequenos, ele joga grande para dominar. Não é de hoje que o São Paulo busca uma retomada ao topo, não apenas dentro de campo, mas também fora dele. Após anos de dificuldades financeiras, dívidas acumuladas e gestões controversas, o clube iniciou uma guinada positiva sob o comando de Júlio Casares. E agora, com o time voltando a brigar por títulos, a chegada de um aporte desse porte pode ser o combustível que faltava para dispararmos em todas as frentes. E quando falamos de Jorge Paulo Lemann, falamos de cifras bilionárias, de estrutura de ponta, de visão global. Há quem diga que Lemann se encantou com a história do São Paulo, com o tamanho da torcida, com o estádio icônico e com o projeto de tornar o tricolor uma marca internacional, à altura de clubes como Real Madrid e Bayern de Munique. Sim, são palavras grandes, mas com ele nada é exagero. Basta lembrar o que ele fez com marcas como a Heinz, transformando-a de uma empresa em crise para uma potência mundial em poucos anos. Agora imagine essa mente brilhante e essa fortuna sendo direcionadas ao nosso São Paulo. O momento não poderia ser mais oportuno? Com a possível conversão do clube em SAF no horizonte e a abertura para negociações estratégicas, o São Paulo se coloca como um dos destinos mais atraentes para investidores que desejam entrar no futebol com força. E Lemann, ao que tudo indica, já percebeu isso. O Morumbi, em breve, pode não ser mais apenas a casa do tricolor. Pode ser o coração de um império empresarial com raízes fincadas no esporte. Além disso, vale lembrar que o empresário tem histórico de investir em projetos educacionais e sociais, o que se conecta diretamente com as iniciativas que o São Paulo tem desenvolvido em suas categorias de base, no CFA de Cotia e em projetos sociais como o Tricolor Solidário. A sinergia entre as visões é clara. Ambos buscam excelência, profissionalismo e impacto real na sociedade. O torcedor são paulino começa a sonhar alto. Com um investidor desse calibre, nomes como James Rodrigues, Dybala e até Neymar Júnior deixariam de ser delírios e passariam a ser possibilidades. Estruturas de treinamento modernas, reforços internacionais, parcerias com clubes europeus, centro de inteligência analítica de ponta e até mesmo a tão sonhada expansão do Morumbi poderiam sair do papel com velocidade jamais vista. Mas o que mais entusiasma é o fato de que Lemann não entra para brincar. Em tudo o que ele coloca as mãos, transforma em excelência. E se a paixão falar mais alto, o que parece estar acontecendo, o São Paulo pode, em breve, não apenas retomar sua glória do passado, mas ir além, consolidando-se como a maior força do futebol brasileiro no século XXI. Nas redes sociais, torcedores já especulam até um novo layout de uniforme com possíveis inserções da Ambev ou de marcas do portfólio do grupo. A ideia de um São Paulo com uma gestão moderna, sem dívidas, com elenco estrelado e base valorizada, voltou a pulsar forte no coração da torcida. E não é só otimismo, é visão estratégica aliada à oportunidade real. É claro que o caminho até a concretização de um investimento como esse é longo e delicado. Há trâmites legais, resistências políticas internas e a própria questão da transformação do clube em SAF. Mas os sinais de que algo grande está vindo são mais do que evidentes. A movimentação nos bastidores, o silêncio estratégico da diretoria e o fato de que Lemann ainda não negou publicamente o rumor são indícios poderosos. Se confirmado, esse investimento pode ser o mais impactante da história do futebol brasileiro. Não estamos falando apenas de cifras milionárias, mas de uma mudança de mentalidade, de estrutura, de profissionalização em um nível jamais visto no futebol sul-americano. E o melhor, com o São Paulo na linha de frente desse novo cenário.
Enquanto isso, a torcida vai sonhando e fazendo planos. Imagina só, reforços de peso, estrutura de Champions League, jovens da base sendo vendidos por cifras europeias, Morumbi lotado, contratos internacionais, tudo isso sob a batuta de um dos homens mais respeitados do mundo dos negócios, o São Paulo pode se tornar, enfim, o clube empresa modelo do Brasil. A expectativa é que nas próximas semanas surjam novas informações e talvez até declarações oficiais. Mas por hora, os bastidores fervem e os jornalistas especializados estão atentos a cada movimento. O nome de Jorge Paulo Lemann, até então alheio ao futebol, começa a se repetir nos corredores dos clubes, nas bolsas de valores e agora nos corações tricolores. O impacto desse rumor já é gigantesco, mesmo sem confirmação. As ações de empresas ligadas à Ambev reagiram e os patrocinadores do São Paulo começaram a revisar suas cláusulas de prioridade. É como se o mercado inteiro tivesse sentido o cheiro da revolução e começado a se movimentar. Se vier, Lemann muda tudo e o torcedor que sofreu com eliminações, com promessas não cumpridas e gestões desastrosas, agora pode estar às portas de uma nova era. Uma era de ouro, não só no futebol, mas na estrutura, na transparência, na modernização e, claro, nos títulos. Porque com dinheiro e gestão, o caminho natural é a glória. O que se ouve nos bastidores é que Lemann quer criar um case de sucesso no futebol, à semelhança do que foi feito com clubes europeus que se tornaram gigantes após investimentos certeiros. E se isso for verdade, o São Paulo tem tudo para ser esse projeto vitrine, um clube com história, torcida e potencial de crescimento mundial. Os próximos capítulos dessa história prometem ser eletrizantes. E você, torcedor tricolor, já está preparado para o que vem aí? Porque se tudo se confirmar, estaremos falando da maior virada institucional e financeira da história do nosso clube. Um divisor de águas, um novo São Paulo. Que venha, Jorge Paulo Lemann, que venha a nova era, que venha o tricolor mais forte do que nunca. E que o Morumbi volte a ser não só um estádio, mas um templo de glórias e conquistas. O futuro pode estar batendo a nossa porta. E ele veste vermelho, branco e preto. Continue ligado, torcedor. Esse é só o começo de uma história que pode nos levar ao topo do mundo mais uma vez. A fé está renovada. O sonho está mais vivo do que nunca. E, quem sabe, em breve, o hino do São Paulo será cantado não apenas nas arquibancadas do Brasil, mas nos 4 cantos do planeta. E aí, torcedor são paulino, já imaginou o Lemann no camarote do Morumbi, ao lado de ídolos do passado e de novas estrelas do presente? Pois é, talvez você não precise mais imaginar. Talvez isso esteja mais perto do que a gente pensa. Essa é a hora de sonhar grande. Essa é a hora de acreditar, porque o São Paulo é gigante. E quando gigantes se unem, o mundo precisa parar para assistir. Vamos juntos, tricolor! Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo!